Senhor amado, nós estamos diante da tua presença. Queremos, Pai amado, te agradecer pela noite de sono que o Senhor nos deu. Queremos te agradecer pelo cuidado, pela bondade, pela fidelidade, pela misericórdia do Senhor que tem nos alcançado todos os dias. Queremos pedir ao Senhor nesta manhã que, como durante os outros dias, o Senhor continue falando aos nossos corações, que as nossas mentes sejam guiadas por Ti, que o nosso coração seja um coração ensinável, que possa se inclinar para Ti, Senhor. Porque quando alinhamos a nossa mente, o nosso coração ao Teu, a vida se torna, o fardo se torna, Senhor, leve, porque verdadeiramente estamos colocando diante do Senhor. Queremos te pedir, no nome de Jesus, que o Senhor venha nesta manhã renovar as nossas forças, renovar, Senhor Deus, a nossa fé, renovar, Deus, os propósitos dentro do nosso coração, que eles possam ser reacendidos, que eles possam ser, ó Deus, queimar, Senhor, dentro de nós, que possamos nos inclinar para Ti, Senhor amado, em todo o tempo, Deus, que possamos reconhecer, Senhor amado, que sempre e sempre e sempre o Senhor sabe o que é melhor para as nossas vidas. Quero te pedir nesta manhã que o Senhor alegre os nossos corações. Tire dos nossos corações toda preocupação em excesso. Tire dos nossos corações toda sobrecarga, Senhor, toda inquietação. Porque não podemos mudar, Senhor, nada que estamos vivendo. Não podemos, mas só acrescentaremos, Senhor, ansiedade, Senhor, só acrescentaremos desespero. E queremos te pedir, tira, Senhor, no nome de Jesus, esse desespero, tira essa ansiedade. Deus, queremos entregar o controle, Deus, das nossas vidas ao Senhor. Toma o controle, Senhor Jesus. Toma o controle de cada área das nossas vidas. Deus, nós dependemos do Senhor e sem o Senhor nada podemos fazer. E te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra possa trazer orientação, direção, discernimento e clareza, Deus, na nossa jornada, no nome de Jesus. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos perceber, entender e se inclinar, Deus, a fazer, ó Deus, a tua vontade em todo tempo, em todo momento, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom dia às demais irmãs que chegaram depois. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração para todos sempre. Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração. Hoje nós vamos falar no nosso devocional o tema Deus que guia quando a mente pede direção. Olha só, Deus é o nosso guia sempre, sempre. Né? Deus é o guia quando a mente perde direção. Quem nunca se sentiu, às vezes, desorientado, né? Sem saber que direção tomar, sem saber o que fazer, sem saber ali que escolha fazer. Quem nunca, né? Acho que todas essas situações já aconteceu com todas nós que aqui estamos. Às vezes precisando de uma direção, não conseguimos ouvir com clareza a voz do Espírito, mas nesta manhã nós vamos meditar um pouco a respeito desse assunto e que o Espírito Santo possa trazer clareza, compreensão e entendimento sobre as nossas vidas. O texto que nós vamos falar está no livro de Salmo 32, versículo 8, que diz assim: Eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha quanto cuidado de Deus nesse versículo a gente pode perceber. Primeiro, ele vai nos instruir. Depois, ele vai nos ensinar no caminho que nós devemos seguir. Depois ele nos ensinar, ele vai nos aconselhar. Olha só,
Ele não vai nos impor nada, ele vai nos aconselhar. E depois do conselho, ele vai cuidar. Por que será? Porque geralmente o que Deus nos aconselha, o que Deus nos pede para fazer, vai contra a nossa vontade. E aí, quando vai contra a nossa vontade, nós nos sentimos vulneráveis, nos sentimos abandonadas, né? Nos sentimos esquecidas, porque a gente começa, tem dias, tem momentos e situações da vida da gente que a gente parece que não está percebendo o cuidado de Deus, que não está percebendo a mão de Deus. Mas aí, nesse momento dos conselhos do Senhor, e quando nós estamos, né, nesse caminho de direção, de se inclinar para obedecer a Deus, Ele sabe que nós iremos precisar desse cuidado de perto. Porque não é uma questão fácil de lidar. Não são situações fáceis de a gente administrar de imediato. Porque a vontade de Deus, eu sempre me lembro de uma irmã na Bahia que falava, a vontade de Deus dói. Dói porque ela vai de encontro à nossa, né? E a nossa vontade, a gente não tem como se inclinar para ela, porque a vontade dele, que é mesmo doendo em nós, será boa, será perfeita, será agradável. E a nossa vontade, o nosso querer momentâneo, pode trazer sobre nós, né, situações de dor no futuro. Talvez não traga no presente, mas a longo prazo trará. E Deus, conhecendo assim, Ele faz essa promessa de nos instruir, de nos ensinar no caminho que devemos seguir, nos aconselhar e cuidar de nós. O que mais aqui me destacou aos olhos é este conselho, né? Que não está dizendo eu vou impor, não, eu vou aconselhar. Então há uma promessa de direção, de cuidado constante de Deus para as nossas vidas. Deus está se comprometendo em mostrar a direção. E essa direção é a direção correta para as nossas vidas, é uma direção que nos trará paz. Ele está disposto a nos aconselhar. E só quem desfruta desse conselho é quem tem intimidade. Só quem desfruta desse conselho é quem tem conexão com Deus para discernir qual é o caminho. Então, nós precisamos entender que, além de Ele nos ensinar, de nos prometer, nos ensinar, além dele prometer esse conselho, Ele quer nos acompanhar. Ele não quer que nós caminhemos sozinhos, Ele quer nos acompanhar em toda e qualquer situação. Que maravilhoso é pertencer a este Deus de amor, que quer nos acompanhar. Olha a companhia que nós podemos desfrutar, a companhia de Deus. Que perfeito, que reconfortante, que esperançoso, que renovador que é quando a gente para e percebe assim, o Senhor me acompanha de perto. O Senhor quer me aconselhar em todas as minhas decisões. Ele não está impondo a vontade dele, mas ele está se colocando como conselheiro que conhece o nosso amanhã. E que nós, para termos uma jornada bem-sucedida, precisamos permitir que os conselhos dele possam governar as nossas vidas. Amém? Deus é perfeito. Ele quer nos instruir, nos ensinar, nos aconselhar e cuidar de nós. Então, nós podemos, nesta manhã, entender que a nossa mente, quando a nossa mente perder a direção, lembre-se deste versículo. Salmo 32, versículo 8. Sempre tem alguns textos na Bíblia que eu destaco, eu pego minha Bíblia toda arriscada.
Bíblia digital para mim não dá certo, não. Eu gosto de papel, que o Senhor está falando ali, eu anoto. Deus fez uma promessa ali, eu anoto. Ó, tal dia o Senhor falou isso comigo, depois eu vou lá, procuro. E hoje eu vou destacar esse salmo na minha Bíblia. E quando eu tiver sem direção, achando que estou sem direção, porque se o Senhor, né, se ele me faz essa promessa de direção e de cuidado, então eu não estou sem direção. Mas às vezes a nossa mente não dá essa bugadazinha, né? Você está sozinha, você está sem direção, é o que você vai fazer. Vem um monte de sentimentos sobre nós. Porque essa sensação de estar sozinha vai acontecer com todos. Porque Deus está nos observando, né, em situações ali que vai acontecer ao nosso redor. O Espírito Santo vai sussurrar no nosso ouvido e às vezes nós vamos resistir à voz dele, porque somos assim. Quantas de nós já não resistiu à voz do Espírito, hein? O Senhor falar não faça, não compre, não pegue, e a gente acha que depois vai dar um jeitinho. E depois o jeitinho que a gente vive é o jeitinho da preocupação, das dores, porque a desobediência gera preocupação, gera dores. Mas eu quero nesta manhã, no nome de Jesus, é, passar para a sua vida nesta manhã. Deixe o Senhor ser o seu conselheiro. Ele, exclusivamente Ele. O que Ele falar com você, não dê ouvido a outras vozes. Deixe Ele. Eu tenho uma coisa comigo, que eu sempre trouxe isso comigo. Quando eu vim embora para Campinas, que o Senhor falou comigo, compre as passagens. Eu comprei as passagens. Não revele nada a ninguém. Olha só, nem a Jairo eu revelei. Não revele nada a ninguém. Fui, pesquisei as passagens. Só falei com meu pai que ele ia me emprestar o cartão. De imediato, ele não quis emprestar o cartão. Ele falou para mim: Você é louca, vai para uma cidade com duas crianças, sem nenhum parente perto. E não vou dar, não vai, não sei o que e tal. Aí eu fui orar, falei: Senhor, se for o Senhor que, se chegou o seu tempo, o Senhor vai tocar no coração dele e ele vai me emprestar o cartão. E aí no outro dia ele volta lá em casa: Toma aqui o cartão. Tá, vai para seu marido e tal, não sei o quê. Aí eu fui, conversei na época com a pastora Fernanda, ela estava viva, ela que viu as passagens para mim, ela comprou as passagens. E aí depois que ela comprou as passagens, eu cheguei para Jairo e falei assim: Ó, comprei as passagens, dia 17, se eu não me engano, foi 17 de julho. E dia 17 eu tô chegando aí. Você é louca, como é que você faz as coisas sem me comunicar? O homem até no hospital foi parar, viu? A pressão subiu, foi parar dentro do atendimento. Ele trabalhava no shopping do Pedro, foi parar dentro do atendimento lá no shopping. E aí aquela agonia, aquela agonia, aquela agonia, a família aqui no ouvido, ó, pá, 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 e eu ali com a certeza do que Deus falou comigo. Aí ele se aquietou. Por que que Deus conduziu assim? Porque Deus sabia do coração dele. Deus sabia que ele ia falar não, não, porque a gente quer que tudo esteja resolvido e Deus não trabalha assim. Deus trabalha em cima da fé que é depositada nele, não é em cima do que a gente está vendo. A gente quer ver uma casa montada com tudo lá dentro. A gente quer ver segurança financeira e Deus quer obediência. E aí, para que você entenda o que aconteceu com isso aqui, as pessoas falando, não, 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 e eu ali, ó, se o Senhor me falou, se o Senhor me falou, eu vou fazer o que Deus me falou. E aí chego aqui em Campinas, não tinha achado casa para alugar ainda, fiquei 15 dias no seminário. Eu, Caio, Rebeca e ele, o diretor concedeu na época. Ficamos lá. Nesses 15 dias, Deus foi trabalhando, porque Deus faz como Ele quer. Entenda isso, Deus faz como Ele quer.
Apareceu uma casa, a irmã Hilda conhecia a moça, foi, nos indicou a moça lá no Nóbrega, alugamos a casa. Deus proveu cada item que a gente ia precisar, porque até então eu só tinha comprado a geladeira. Eu tinha juntado um dinheiro, estava vendendo algumas coisas na igreja lá, juntei o dinheiro, mandei o dinheiro da geladeira, comprou a geladeira, mas não tinha fogão, não tinha colchão, não tinha nada. E Deus, quando eu cheguei, foi que Deus foi providenciando. Aí um ligava, vem buscar um fogão aqui. Tipo, um colega dele no seminário que tinha um assaveiro, ia lá e buscava. Ah, tem isso aqui, ia lá e buscava. Quando foi ver, a gente tinha tudo. Dentro desses 15 dias, Deus proveu tudo. Montou a casa, fomos morar na casa, tudo muito simples, tudo doado, mas Deus proveu tudo. Tudo, tudo, tudo. Fomos morar na casa, aí você vai entender. Um mês depois que eu cheguei aqui, a mãe de Jairo faleceu. Um mês depois. Aí ele falou para mim, ó, se você tivesse lá, eu ia para o enterro, eu não ia mais voltar. Eu sabia disso? Não. Mas quem sabia? Deus. E aí Deus, como não é menino, não é pego de surpresa, se antecipou aos fatos, me trouxe antes do que acontecesse, de acontecer o óbito. E aí que vem o problema. Quando ela faleceu, ela era professora aposentada, ela ganhava muito bem, ela ajudava ele. Hoje no seminário para você estudar, você paga, se eu não me engano, é R$ 200. Com desconto ainda é menos que isso, que na época que eu estudei era 150. Naquela época que Jair estudou no internato, era 400 e pouco. Em 2001, era 400 e pouco o seminário. A casa que a gente tinha alugado era R$ 300. E agora, José? A mulher morreu, paga o seminário, paga o aluguel. Aí veio o desespero, né? A mente, né, perde a direção e agora o que fazer? Aí o que é que eu fiz? Me tranquei no quarto e fui orar. E nessa oração eu lembro que eu falei para Deus: Deus, eu só vim para aqui porque foi o Senhor que mandou. Eu não vim para ser empecilho. Eu vim debaixo da obediência porque o Senhor me mandou. E naquela noite eu passei o resto da noite, até acho que mais ou menos umas meia-noite, pouquinho orando. Quando o Jário chegou do serviço, perguntou o que estava acontecendo, que eu só sabia chorar, eu não conseguia falar, eu não conseguia dar uma palavra, eu só chorava. Mas quando foi no outro dia de manhã, Deus trouxe a resposta. Pastor Jorginho me liga, porque pastor Alexandre estava procurando um casal para ficar na casa da igreja presbiteriana, para que o andarilhos não pulasse o muro da igreja, né, visto que tem alguém morando lá. E aí ele mandou que eu ligasse para o pastor Alexandre, e isso vários amigos nossos já tinham ligado que queria trazer a família. O Val já tinha ligado, conversado com ele, que ele era professor, ele ainda é, né, professor no seminário. Alberto já tinha falado, e aí eu conversei com ele por telefone, conversei tudo, falei tudo, e a resposta dele foi: filha, eu nunca te vi, nunca te vi, não te conheço, mas o Senhor está falando aqui comigo que é vocês. Você só não fica com a casa se você não quiser. E aí no outro dia eu combinei, fui na igreja com a presbítera, fui conhecer a igreja, e aí mudamos para lá, ficamos lá. A ideia de princípio era: vem morar aqui, vocês continuam congregando na Deus Provedor. Depois ele falou para mim: não vou abrir mão de vocês, quero que vocês me ajudem aqui na obra. Com um ano depois, por causa das viagens missionárias dele, ele
pediu que a igreja, apresentou Jário na igreja para ser co-pastor da igreja, para ajudar ele. Deus levantou duas irmãs da igreja para pagar o seminário, pagou o seminário, e a gente vive assim, na direção de Deus. Talvez você precisou ouvir nessa manhã esse testemunho para fortalecer a sua fé. Porque a gente quer ver as coisas prontas para confiar. Só que eu quero te dizer nessa manhã que Deus não abandona ninguém. Deus já está com tudo preparado. Nós só precisamos obedecer e seguir a direção. Amém? Siga a direção que o Senhor te deu nesta manhã, porque é bênção para a sua vida. E quando se trata de questões ministeriais, como será? Porque você será usado para alcançar outras vidas. E se eu tivesse ficado lá na Bahia, ouvindo as vozes, né, de pessoas que nunca mandaram R$ 1 para mim, nunca me perguntaram como é que eu estava, como é que eu não estava, e tudo bem, quem me sustenta é Deus. Nessa jornada eu aprendi que tudo que eu preciso eu posso chegar diante do Senhor e falar com Ele. Então eu quero te pedir nesta manhã que ajude, né, o seu coração a se inclinar aos conselhos do Senhor. Conselho do Senhor não é de homem, você está entendendo? É do Senhor. Conselho do Senhor. Então a nossa reflexão diz assim: há momentos que a mente fica confusa, incapaz de distinguir o próximo passo. Isso é verdade. A psicologia mostra que, diante de sobrecarga emocional, o cérebro perde clareza e tende a evitar decisões. Nessas horas, sentir-se perdido é normal, mas não definitivo. Deus se apresenta como aquele que guia, instrui e aconselha. Ele não apenas aponta o caminho, mas caminha junto. Sua direção não nasce da pressa, mas no cuidado. Quando tudo parece incerto, ele oferece orientação calma e firme. A mente pode hesitar, mas Deus não hesita em conduzir. Deus não hesita em conduzir. Se eu estivesse nos conselhos das pessoas, eu estaria lá na Bahia com o meu ministério frustrado, ainda colocando a culpa em Deus, porque é assim que nós fazemos. Mas quando nós nos inclinamos aos conselhos do Senhor, é do Senhor, não é de homem, é do Senhor. Nós desfrutamos do cuidado dele. Não queira que tudo esteja pronto para você fazer. Faça, que nesse processo ele vai cuidar e prover o que você precisa. Nem sempre Deus vai fazer as coisas da maneira que a gente quer. Porque às vezes a gente já passou por tantos momentos de luta, de aflição, né, de ser esquecido, de não ser cuidado, de ser abandonado. Só que quem está falando com você é o Senhor, não é o homem. Então não se prenda a detalhes, Deus está falando com alguém nesta manhã. Se o Senhor mandou você ir, se o Senhor te mandou você fazer, se o Senhor está te chamando, se o Senhor está te incomodando para algo, fique com o que o Senhor te falou. Por mais que você tenha amigos que sejam de Deus, é o que o Senhor te falou. Você está entendendo? Que o conselho é dele. A prática espiritual. Ore suavemente.
Deus guia meus passos com sua sabedoria. Deus guia os meus passos com sua sabedoria. Quando a sua mente perder direção, vai para o joelho. Vá para o joelho, porque a direção vai vir. Eu vou além desse versículo, porque é isso que eu faço. Eu vou para o joelho. Eu vou para o clamor. E Deus dá a direção e dá clareza. Então, existem pessoas aqui nesta manhã que Deus está falando para ficar com o conselho dele. O exercício terapêutico. Indique uma decisão que tem causado dúvida, escreva as opções possíveis e ao lado registre os prós e contra de cada uma. Este processo ajudará a mente a organizar pensamentos e reduzir a sensação de confusão. É verdade. Quando você colocar os pós e os contra, né, diante desse registro, você vai perceber que o pós sempre vai ser, receber o conselho do Senhor. É o que é que eu preciso identificar na minha vida, qual a decisão que eu tenho, que tem me causado dúvida. Quando você colocar, o Espírito Santo vai lhe dar clareza, vai lhe dar direção e lhe dizer: confia, filha, confia, confia. Amém? Hoje eu me alegro em ter obedecido à voz de Deus, porque eu sei que esse testemunho tem firmado a fé de muitas pessoas. Saber que Deus cuida, que Deus provê e que Deus se revela no caminho como cuidador. Porque Ele deu a direção, Ele deu a instrução e no caminho Ele foi cuidando e Ele tem feito isso na minha vida. Tem cuidado, sempre, sempre. Todas as vezes que existem assim, muitas questões, isso vai de casal em casal, né? Mas a gente aqui sempre teve essa facilidade. De Jairo nunca, às vezes ele fica assim, como nessa situação, ele ficou chateado no momento, mas depois ele agradeceu, né? Ele sabe que a mulher dele é meia doida, mas uma doida direcionada pelo Espírito, né? Não é uma doida sem direção, a direção é do Espírito. Então tem aqui a escrita do lado que diz assim: escreva o que tem deixado você sem direção. Eu nem vou lhe dizer. Aí diz assim: use estas linhas para colocar em palavras dúvidas, incertezas, caminhos que parecem nebulosos. Permita que a escrita alivie o peso de decidir sozinha e abra espaço para que Deus traga calma ao seu interior. Meninas, isso aqui é o que a gente falou lá no início na leitura. Não tem como, não tem como a gente lutar contra Deus. É a vontade dele que tem que ser soberana nas nossas vidas. A vontade de Deus sendo soberana em toda e qualquer área das nossas vidas, ela sempre nos trará clareza. Amém? Mesmo que no início você tenha um pouco de incerteza, depois você vai ver que o Espírito Santo vai lhe confirmando que é aquilo mesmo. No ano antes da pandemia, foi que ano? Foi ano 2000, né? Foi ano 2000. 2020. 2020, isso mesmo, 2020. 2000 foi quando a Rebeca nasceu, misericórdia, 2001. A mente deu um chute agora. 2020, né? Foi 2020. 2021, isso mesmo. Quando tudo começou, uns meses pouco antes de começar a pandemia, foi. Que acho que a pandemia veio com força, foi em janeiro, por aí, né? E esse processo já estava rolando nas redes, na TV, já por volta de agosto, setembro, já estava
com força, né? E existia um novo processo que eu tinha que viver em Deus. E quando eu sentava para trabalhar, aí foi quando suspendeu que as empresas de call center começou a ficar em home office. E eu já estava em casa. Eu sentava para trabalhar, já tinha começado com força, porque eu sentava para trabalhar. Eu lembro que um dia eu acalmei o Senhor, que ele estava desesperado, querendo tirar a vida, porque já tinha perdido a esposa, já tinha perdido tudo, não tinha dinheiro guardado, era empresário que perdeu tudo, faliu, e a gente na pressão, trabalhando com cobrança. E um dia eu discuti com minha supervisora, eu falei, eu vou cobrar da minha maneira, mas eu não vou impor nada a ninguém. Que eu me coloco no lugar das pessoas. Você vai dizer para a pessoa, então devolva o carro, então não sei o quê, a pessoa em uma situação dessa. É desumano. E só que eu já estava ali naquela questão de, de tudo que estava acontecendo, né, no Brasil, no mundo. Só que o Espírito Santo já estava falando comigo que chegou o tempo de cortar a corda. E eu ali relutando, relutando, relutando. Porque eu sempre trabalhei, a gente sempre trabalhou e sempre teve na obra, nunca foi empecilho, e eu não entendia isso, né? Ah, não, Senhor. Nessa época a gente ainda estava indo para Salto ainda, não estava morando mais lá, mas já estava indo ainda pastorear. E Deus corte a corda, corte a corda, corte a corda. E eu relutando, 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 porque como é que eu ia pedir conta? O dinheiro que eu ganhava ajudava dentro de casa. A gente estava morando em um bairro, gente, que é aqui em Campinas, é lá o Nova Europa. É um, é um bairro, tudo é caro, tudo é um absurdo naquele bairro. A água no bairro é um absurdo. O recibo de água vinha 400 e poucos reais. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou cortar a corda, Senhor? Se meu dinheiro ajuda dentro de casa. E continuei, né? Achando que era coisa da minha cabeça. E o Espírito Santo, corte a corda, corte a corda. Quando foi um dia que eu sentei para trabalhar, eu ouvi nitidamente o Senhor falar comigo. Prega tanto sobre obediência e na hora de obedecer não obedece? Aí eu fiquei envergonhadíssima, parecia que que meu quarto estava cheio de gente. Os meus equipamentos estavam dentro do meu quarto. Eu fiquei envergonhada. Aí eu falei, meu Deus, me perdoe, Senhor. Eu comecei a chorar. Aí terminei de trabalhar naquele dia e fui orar. E eu falei para Deus, Senhor, agora eu preciso falar com o homem, né? Como é que eu vou falar com o homem que eu vou cortar a corda, Jesus? Mas vai dizer, essa mulher tá doida. E aí eu fui conversar com ele, falei, Jairo, tá acontecendo isso, 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 isso. E Deus está me pedindo que corte a corda. Daí ele não deu uma palavra, nem que sim, nem que não. Aí eu entendi como sim. Fui, chamei minha supervisora, conversei com ela, me desliguei. Quando eu fui levar os equipamentos na empresa, fui chorando, voltei chorando. Passei o resto daquele dia chorando. E aí Deus começou a descortinar muita coisa na minha vida, muita coisa, muitas coisinhas que estavam acontecendo, só que eu não estava conseguindo perceber porque eu estava muito envolvida, né, com tudo. E aí veio o processo de total dependência em Deus. E depois veio acontecendo muita coisa, né, na saúde de Jairo. E aí hoje eu entendo porque é que o Senhor mandou eu cortar a corda. Nesse processo de cortar a corda, eu fui tendo mais tempo para orar, eu fui tendo mais tempo para buscar a Deus. Então Deus foi falando muito comigo. Deus foi trabalhando muita coisa em minha vida.
E Deus foi me dando estrutura para eu suportar o que eu estou vivendo agora. Porque se eu estivesse trabalhando, eu não ia ter estrutura. Ou eu ia ficar doente, alguma coisa iria acontecer. Mas Deus, na sua onisciência, já sabia. E não é fácil. Você querer. Quem sempre trabalhou, sempre fica naquela questão assim, né? Nossa, como é gostoso, né? Você trabalhar, ter no final do mês ali o seu dinheiro na conta. Você se programa para fazer algumas coisas. É muito bom isso. Isso é bom. A independência é boa, gente. E aí, de 2020 para cá, que o Senhor tem sido o meu sustento, o Senhor me dá estratégia vendo isso, sempre vendi, sempre vendi. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre vendi. Desde menina, desde adolescente, eu fazia as coisinhas de gesso e vendia, sempre, sempre. E mas o que eu quero lhe dizer nesta manhã é que confie no processo, confie no conselho de Deus. Amém? Porque eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Confie no conselho de Deus, porque você vai viver o cuidado dele. Amém? Cuidado de perto, cuidado presente. Pai amado, queremos orar ao Senhor nesta manhã. Sabemos que o Senhor está no nosso meio, sabemos que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, que às vezes nos falta, Senhor, fé para continuar a caminhar quando nada está acontecendo. Existem mulheres aqui nesta manhã que está caminhando assim há um longo tempo, Senhor, nada está acontecendo. Parece que nada vai mudar. E às vezes vem um cansaço, vem um desespero. Mas queremos orar ao Senhor nesta manhã te pedindo, tira todo o desespero, todo o cansaço do coração. Acrescenta nesta manhã fé, clareza, que toda dúvida na mente seja tirada agora pela pessoa do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Queremos te pedir que o Senhor seja o nosso conselheiro, que o Senhor nos oriente em cada situação das nossas vidas. Nos ajuda a ter esse discernimento, Senhor. Quando as pessoas vierem falar conosco, às vezes pode ser um amigo nosso, é um conselho que aos nossos olhos e aos olhos dele vai ser bom para as nossas vidas, mas não é o conselho que o Senhor tem. E a ordem do Senhor nesta manhã é: fica com o conselho que eu te dei, mulher. Não é o conselho que os homens têm, é o conselho do Senhor. Aquieta os corações nesta manhã, Senhor. Se alguma de nós esta manhã está precisando, Senhor, da tua provisão, eu oro ao Senhor nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, eu te peço humildemente, encarecidamente, Senhor, provê, Senhor, nesta manhã a necessidade da minha irmã nesta manhã. Provê, Pai. Porque o cuidado vem quando a direção vem e que nós nos inclinamos a te obedecer, quando nós seguimos os teus conselhos, ainda que seja louco ao mundo, ainda que seja, mas como largar o emprego, mas como fazer assim, oxe, Deus não quer isso. Epa, é o conselho de Deus. O conselho de Deus é diferente do conselho do homem, porque o conselho do homem é: vá, trabalhe, conquiste, seja independente, não precise de ninguém, abençoe a sua casa, a sua família, pegue no mercado, dê o que você quer. É o conselho do Senhor. Oh, Jesus. É o conselho de Deus.
É o conselho do Senhor. Quantas almas, quantas almas você alcançará através da obediência? Quantas vidas você alcançará através da obediência? O Evangelho não é posses. O Evangelho não é riqueza. O Evangelho é renúncia. Oh, Senhor amado, quantas pessoas precisando, Deus. Oh, Jesus, nunca teremos paz se continuarmos lutando contra o Senhor. E ao engano implantado pelo inimigo, que é prospere, junte, depois vai e faça obra. Existe o tempo, o tempo, e é esse tempo que nós nos esquecemos. Não deixar passar o tempo da visitação. Não deixar passar o tempo da visitação. Amém. Que Deus nos encoraje a seguir os conselhos dele. Amém?